Estamos de volta com o programa Saber Direito, o debate hoje conversando com o professor Henrique Corrêa, que ao longo desta semana ministrou as aulas aqui na TV Justiça sobre direito do trabalho. São vários temas específicos do direito do trabalho. Professor Henrique Corrêa, que também é procurador do trabalho. Aliás, falar em procurador do trabalho, vamos voltar nesse ponto. O senhor está no MPT há quanto tempo? Estou no MPT há 4 anos e meio. 4 anos e meio. O senhor diria que... O senhor já havia tentado o concurso várias vezes ou na primeira, nesse caso, do MPT, conseguiu? Para o Ministério Público, eu passei no meu segundo concurso. Eu tentei uma vez, fiquei na segunda fase e na segunda vez que eu tentei, eu passei, em 2006. Aliás, o concurso para o Ministério Público do Trabalho são quantas fases? Tanto o concurso da magistratura, e antes eu prestava só para a magistratura, eu prestei 26 concursos para juiz do trabalho e não passei, né? E para procurador eu prestei 2. Tanto a magistratura quanto o MPT são 5 fases. É um concurso bem extenso. Agora, o que o senhor consideraria hoje, quais concursos assim, mais difíceis? Mais difíceis? Magistratura e Ministério Público do Trabalho. São concursos extremamente difíceis que exigem uma preparação, né, árdua, dedicada e organizada. Bom, dentro foram 26. 26. E aí desses 26 é que o senhor, no segundo, para o MPT, que conseguiu... Eu prestava sempre para juiz do trabalho, porque na minha época, né, algum tempo atrás, saía muito mais concurso para a Justiça do Trabalho, para juiz do trabalho, porque nós temos vários tribunais, 24 tribunais, né, tribunais regionais do trabalho. Então, de Goiás até o Rio Grande do Sul, eu prestei em todos os estados, né? Não tinha esses voos baratos, então a gente ia sempre de ônibus. Então, prestei em todos esses estados. Prestava concurso praticamente todo final de semana. O dinheiro que eu ganhava com o magistério, eu investia tudo nessa área. E ia bem na primeira fase, que era teste, e depois de um tempo eu até ia bem na segunda, mas eu ficava na terceira ou na segunda fase, durante esses 26 concursos. No MPT, quais são as fases? No MPT, prova objetiva, são 100 questões de teste. Depois é a prova aberta, mais ou menos 5 questões abertas, dissertações. Depois é uma peça processual, ou um parecer ou uma ação civil pública, né, que é o que nós fazemos na prática. Depois é o exame oral, que é aqui em Brasília, inclusive. E a quinta fase são títulos. A produção acadêmica, ou se atuou como advogado. Então, a titulação dos candidatos. A última fase é classificatória apenas. O que o senhor considera hoje assim, de concurso de ponta na área do trabalho? Os concursos de ponta na área trabalhista, magistratura do trabalho, né, o concurso mais procurado pelos meus alunos, por exemplo. Ministério Público do Trabalho é um concurso sensacional, né? Então, acho que entendo que esses dois são os melhores cargos na área trabalhista. E hoje está bem remunerado, e a atuação também é muito bonita, do auditor fiscal do trabalho, né? Então, esses 3 cargos são de ponta. O que faz exatamente o auditor fiscal do trabalho? O auditor fiscal do trabalho desempenha um papel de muita relevância na sociedade. Ele fiscaliza, ele verifica no local a regularidade da legislação. Então, vou dar um exemplo do meu dia a dia. O auditor fiscal do trabalho vai até as usinas de açúcar e álcool, verificar, por exemplo, se os cortadores de cana estão utilizando equipamentos de proteção, se estão recebendo salário em dia, se tem água potável, se tem sanitários, né? Verificar se está recolhendo o FGTS. Desempenha um papel de muita relevância. O senhor citou aí o caso das usinas, e é bem verdade que o Ministério Público do Trabalho em todo o país faz, além de campanhas, várias operações, inclusive junto com a própria Polícia Federal, praticamente todos os estados. O senhor já participou de algumas delas? Já, sim.
no interior de São Paulo, tem o Grupo Móvel Rural. Tem no Brasil todo, né? Mas tem o Grupo Móvel Rural, que é da fiscalização do trabalho. Então, há vários auditores do estado todo que se juntam, né? E eles fazem essas diligências na área rural. É acompanhado por procuradores do trabalho e, às vezes, pela Polícia Federal. Essas diligências são muito válidas, né? Muito interessantes e dão resultado. Verifica se há regularidade ou não. São vários fiscais, cada grupo tem lá 5, 6 fiscais do trabalho. Então, muito interessante. Eu digo isso porque não necessariamente o trabalho escravo, mas aquele análogo a escravo que passa a ser aquele trabalhador no campo, muitas vezes afastado da própria legislação trabalhista, não sei se esse seria o termo exato, desconhece, e aí precisa sustentar a família, o trabalho exaustivo, nós já vimos casos aí na mídia de trabalhadores que acabam até, morrem durante o trabalho, e não é só, na verdade, né, professor, e aí nesse caso agora, procurador, usinas, as pedreiras, por exemplo, no norte do país, quais as outras situações que hoje tem um trabalho assim que ainda, em 2011, o país ainda convive com um trabalho análogo ao de escravidão? Sim. No próprio corte da cana, nós chamamos de situação degradante, né? Não esqueço uma vez que eu passei pela região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e nós estávamos num grupo móvel, eu que estava acompanhando na época, e nós chegamos, os trabalhadores estavam dormindo num curral, né? Não tinha alojamento, estavam dormindo num curral. E não tinha cama, nem pensar, era uma saca, eles dormiam em cima da saca ali, junto com animais. Situação totalmente degradante, né? Outro lugar que eu fui que me impressionou bastante foi no Rio Grande do Norte, num lugar que chama Equador e Parelhas, né? Na extração do caulim. Caulim é um minério e as pessoas iam furando os buracos lá e aquilo lá caía, matava um tanto de gente. Então foi uma outra situação que era uma situação extremamente degradante, né? Nesses casos das operações, como é que elas são realizadas? Elas são feitas um levantamento antes ou uma denúncia? Ou como é que é? O grupo móvel tem uma estratégia muito interessante. A reunião de procuradores com os auditores fiscais e sindicalistas, né? Os sindicatos são os trabalhadores que estão ali no local, em contato com os trabalhadores. Então, nós reunimos um dia antes, 2 dias antes dessas operações, verificamos os lugares onde há denúncias ou nós tivemos conhecimento via trabalhadores que há irregularidades e no outro dia a gente vai de manhãzinha para verificar no local se há ou não irregularidades. Agora é importante também ressaltar que no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, há usinas de açúcar e álcool que estão adequando a legislação, né? Que têm tentado implementar os equipamentos de proteção, né? Um trabalho digno. Então, há uma melhora significativa também, né? Infelizmente, ainda há várias empresas, grandes empresas, que descumprem a legislação trabalhista. E hoje não compensa descumprir a legislação trabalhista. Por quê? Porque vai ser autuado pela fiscalização, depois vai sofrer uma ação do Ministério Público do Trabalho e ainda tem a ação individual do trabalhador. Então, não compensa descumprir a legislação trabalhista. Nesses casos das operações, verificado ali determinadas irregularidades, como é que o Ministério Público do Trabalho atua? Já multa, ou faz um termo, um ajuste de conduta? Sim. Quando constatada a irregularidade, as pessoas que têm o poder de autuar, multar, são os auditores fiscais do trabalho. Então, eles lavram a multa, né? Essas multas depois são encaminhadas, a cópia da multa é encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, como denúncia. Lá no MP, o procurador do trabalho instaura um procedimento investigatório para verificar o teor daquela conduta. Nós chamamos a empresa para tentar firmar um termo de ajustamento de conduta, chamado de TAC, termo de ajustamento de conduta. O que é o TAC?
A empresa descumpriu a legislação e agora, perante o MPT, ela se compromete a não praticar aquelas irregularidades. Por que é interessante o termo de ajustamento de conduta? Porque nós solucionamos um conflito sem necessidade do judiciário, né? Mais uma ação judicial. Não, solucionamos em âmbito administrativo. A empresa fala assim, ó, eu quero cumprir a legislação, vou firmar o termo de ajustamento de conduta. E firma o TAC. Se a empresa recusa em firmar o TAC, aí sim o Ministério Público atua na esfera judicial. Aí nós ingressamos com a ação civil pública para que a empresa não volte a cometer aquela irregularidade. Nós chamamos isso de tutela inibitória, para que não haja repetição do ilícito. Uhum. Agora, o Ministério Público do Trabalho, ele atua apenas em causas coletivas, como, por exemplo, ir a uma usina e verificar a situação de vários trabalhadores, e não, em especial, num determinado segmento de uma pessoa só? Eu costumo falar para os meus alunos, porque o cargo de procurador do trabalho é um cargo relativamente novo. Então, eu escuto muito, o que o procurador do trabalho faz? Né? Às vezes, meus alunos da área jurídica, né, falam assim, atua só em causas coletivas, o que o procurador do trabalho faz especificamente? Nós atuamos, em regra, em causas coletivas. O que eu acho mais fantástico da nossa atuação, suponhamos que aqui fosse uma empresa. Há uma irregularidade, não há pagamento, por exemplo, do básico, do salário. O que nós, procuradores do trabalho, fazemos? Ingressamos na justiça para garantir direitos trabalhistas enquanto o trabalhador está trabalhando. Então, efetivar direitos trabalhistas enquanto empregado, sem a exposição do João, do José, é o Ministério Público que ingressa na justiça. Então, nós atuamos em causas coletivas, que há vários trabalhadores. Só que dependendo da gravidade, e aqui vamos trazer para o dia a dia, né? Eu recebi uma denúncia, sei lá, um mês atrás, de prática de assédio moral e assédio sexual. Um único caso. A mulher estava sofrendo assédio moral e tinha na denúncia a tentativa de um assédio sexual. Né? A alegação de um assédio sexual. Um único caso. Só que, diante da gravidade e da possibilidade que esse caso se repita, eu instaurei o procedimento. Então, somente causas coletivas? Não. Em regra, causas coletivas, mas dependendo da gravidade, nós atuamos também em causas individuais. Um gravíssimo acidente do trabalho, por exemplo, com morte ou com amputação. Por que nós atuamos nesses casos individuais? Para que não se repita. A empresa tem que se comprometer a adequar o ambiente de trabalho. A empresa tem que se comprometer a treinar os seus gerentes para não praticar assédio. Então, nós atuamos em causas coletivas e individuais, dependendo da gravidade. O senhor da 10ª, qual a região? 15ª. 15ª. Interior de São Paulo. Essas regiões, e aí digo, os procuradores, eles se comunicam no sentido de um poder realizar uma operação conjunta num outro estado fora daquela região específica, ou isso normalmente não acontece? Nós atuamos, em regra, na nossa região, e dentro da nossa região, por exemplo, eu atuo na área de Ribeirão Preto, que engloba 90 cidades, eu e mais 3 colegas. Agora, se a empresa tem sede tanto em Ribeirão quanto em São José do Rio Preto, por exemplo, nada impede que eu atue juntamente com os procuradores de Rio Preto. Quando eu estava em São José do Rio Preto, eu atuei com os procuradores de Uberlândia numa ação. Por quê? A empresa englobava toda aquela área. Então, é possível. Uhum. Né? Agora, se a empresa tem âmbito nacional, tem uma discussão fervorosa aí na nossa instituição, uma empresa que tem âmbito nacional, mas a denúncia foi em Ribeirão Preto. Eu posso ingressar com a ação lá em Ribeirão Preto para âmbito nacional ou há necessidade de vir para a capital, para Brasília? Então, essa é uma discussão do nosso dia a dia. E prevalece na nossa instituição que a ação tem que ser no local do dano. No meu exemplo, em Ribeirão Preto. Tem âmbito nacional? Tem abrangência nacional. Bem, o professor Henrique Corrêa, ele fala muito de Ribeirão Preto, até porque atua naquela região, fala muito de São Paulo, mas na verdade é mineiro, né? Sou mineiro de Ibiraci, Minas Gerais. Cruzeirense.
Cruzeirense não, meu cara. Meu pai é cruzeirense. Não segui esse defeito do papai. Mas sou de Ibiraci, uma cidade de 6 mil habitantes, no sul de Minas. A maior cidade ali próxima é Passos, né? Uhum. Então, sou de Ibiraci e fui professor de inglês em Ibiraci, Minas Gerais. Ah, foi lá que começou, então? Foi lá que começou. Tinha uma escola... Eu comecei a dar aula em São Paulo, mas aí depois eu comprei uma escola de inglês em Ibiraci, na cidade dos meus pais. E lá que eu descobri a minha primeira paixão, que foi o magistério, foi em Ibiraci. E hoje é interessante que meus alunos já estão... Comecei a dar aula para criança, né? E meus alunos já estão terminando a faculdade, aí a hora que eles me encontram na rua, ô, teacher, tal, eu falo, o que você está fazendo? Ah, fiz direito. Eu falei, poxa, cara. Então, eu acho muito interessante. Vou sempre a Ibiraci. Uhum. Então, dava aula em São Paulo e voltou para Ibiraci, aí porque comprou... eu morava na época em Franca, que é interior de São Paulo. Sim. E é próximo de Ibiraci. Então, eu dava aula em toda aquela região de Franca, guardei um dinheiro, né, no meu primeiro ano de faculdade, 17, 18 anos, e comprei uma escola em Ibiraci. E aí eu fiquei só em Ibiraci como dono da escola e professor de inglês, né? E aí dei aula lá para molecada toda, na época, era todos os meus alunos. Tá certo. Bem, estamos aqui hoje no programa Saber Direito Debate, conversando com o professor Henrique Corrêa, que ao longo desta semana ministrou as aulas aqui no Saber Direito com temas específicos do direito do trabalho. E você também pode rever o programa no endereço do YouTube, que é www.youtube.com/Saber Direito Debate, e pode também enviar a sua sugestão, participar do programa. Basta enviar um e-mail para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Nós vamos a mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com uma conversa aqui com o professor Henrique Corrêa. Até já.